Bom dia, William, tudo bem? A partir de agora, nossa reunião e aula está sendo gravada, tá bom? Então, bom, temos vocês dois por enquanto, tá? O William e o Pauli. Eu creio que algumas pessoas vão entrar mais. Bom dia, tudo bem, William? Algumas pessoas vão entrar mais no meio aí, mas já vamos começar a nossa aula. Eu vou deixar disponível também a própria gravação, ainda hoje, até o final da noite, lá na aula do AVA, tá? Bom, primeiramente, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vai funcionar da seguinte forma a nossa recuperação. Eu vou fazer essa apresentação hoje, tá? E eu vou dar essa mesma apresentação em reforço na nossa aula de sábado também. Embora que pode ser que entre essa aula de hoje e a de lá tenha um pouco mais de informação, um pouco menos, a depender de quem participar, se tiver participação também na aula de sábado. Mas a ideia é que eu vou apresentar o conteúdo todinho hoje e vou apresentar novamente no sábado para quem perdeu hoje, tá? Se quiser participar das duas, não tem problema. Eu acho até melhor que vocês participem, mesmo que seja uma repetição, mas é interessante participar. O que é que eu vou fazer também? Eu vou colocar essa gravação lá no conteúdo e lá ainda quando vocês acessarem agora pela manhã, ainda tá lá, a atividade tá vazio, não tem a atividade para fazer, tá? Mas eu vou colocar até hoje à noite um questionário que vocês vão poder responder até o dia 13, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar lá provavelmente entre 8 e 10 questões que vão refletir o conteúdo todinho do primeiro e segundo bimestre. E aí, essas questões vocês vão ter o tempo de pesquisa, ou seja, vocês a partir de amanhã já vão poder começar a pesquisar e responder, e vão me entregar até o dia 14. Vai ficar um questionário aberto, então vocês vão ter o tempo de pesquisa para que dê tudo certo, direitinho, além da nossa aula. Vocês também possam pesquisar, ir lá nas aulas anteriores, veem os vídeos também, e aí vão fazer aquelas respostas. Respondendo ao questionário e postando lá até no máximo o dia 13, tá? Tá tudo ok. Eu vou ver, obviamente, as questões estão certas, estão erradas, e aí dá a nota de recuperação de vocês. Tá entendido, então, como é que vai funcionar a nossa recuperação? Eu quero que vocês respondam aí agora no chat, tá? Depois eu vou querer, quando eu estiver apresentando mesmo, que vocês interajam comigo no microfone, porque eu, quando vejo a tela da apresentação, não vejo o chat, tá bom? Então, Paulinho, entendido também? Eu vi que o William respondeu tranquilo. Paulinho, ok? Acho que o Paulinho já não está mais entre nós. Ah, saiu da reunião, Paulinho. Olha aí. Bom, tudo bem. William, responde para mim no microfone. Oi, estou ouvindo. Oi, professor. Tá me ouvindo direitinho, né? Eu vou precisar que você interaja comigo no microfone, tá? Você pode deixar ele bloqueado, mas na hora que eu pedir para você falar, que você fale, porque a partir de agora eu vou olhar a apresentação e aí vai aparecer para você, mas para mim o chat fica, eu não consigo enxergar o chat, tá certo? Sim, sim. Então, nesse momento você consegue ver a apresentação? Dá sim para ver, tá aqui na tela já. E tá como tela inteira, né? Tá com a tela inteira. Tá ok, beleza, maravilha. Então, bom, essa é a nossa aula de recuperação e nós vamos falar na sequência de todos os assuntos que nós vimos. Então, a primeira coisa, lembrando lá,
Deixa eu só ver uma coisa, se o que está acontecendo aqui é pedido de permissão para entrar na aula. Só um instantinho, tá? Só para ver se é alguém querendo entrar na aula, não. Então tá bom. Tá. Então, ó. Então, William, lembrando lá, ó, quais são as ferramentas mais utilizadas pelo técnico de informática? Lembra que a gente viu lá no começo da aula que todas aquelas ferramentas, quando a gente fez a visita ao laboratório de hardware, que a gente tinha à disposição lá, e inclusive há muitas outras ferramentas também que não vimos naquele dia, mas que elas são utilizadas pelos técnicos de informática. Quais são? Normalmente, eu tenho as chaves, chave Phillips, chave de fenda, tenho alicates, como alicate de bico, alicate tradicional, convencional. Eu tenho também a utilização de equipamentos de proteção, que a gente vai ver no próximo slide, como luvas, óculos, pulseira antiestática. Então, essa é, além de instrumentos também de medição. Então, esse é o ferramental, né? São as ferramentas utilizadas pelo técnico de informática normalmente. O que é uma bancada? E aí a gente viu todos aqueles exemplos lá nas nossas aulas lá, que uma bancada como o próprio nome diz, né? É um móvel, né? Ele é uma mesa onde você tem todos esses instrumentos de medição e você coloca o seu computador, ou notebook, ou equipamento de celular, seu telefone celular, para fazer uma determinada manutenção. Essa manutenção pode ser de software, ou pode ser de software e de hardware, ou somente de hardware. O normal é que ao fazer uma manutenção de hardware, a gente também verifica alguma coisa em software. Tá? Então, bom, por que é importante utilizar equipamentos de proteção individual pelos técnicos de informática? Por que a gente utiliza? Né? Quais são esses principais equipamentos? A gente usa equipamentos, primeiro, de segurança individual, né? Equipamento de proteção individual, para que o técnico tenha a sua integridade de saúde, ou seja, ele não venha a se ferir, não venha a se cortar, a se machucar, nem a levar um choque, uma corrente elétrica, enquanto ele dá manutenção no equipamento. Então, é muito importante, aqui no próximo slide, que ele utilize sempre o EPI. Professor, Oi? desculpa atrapalhar assim, mas é que a tela do slide tá aparecendo para mim um rascunho também, as notas. Ela não está mais aparecendo inteira? Não tá mais aparecendo inteira, não. Deixa eu voltar aqui, então, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha no que aconteceu. Interromper. Mas ela lá no começo ela apareceu para você? Apareceu, tava inteira. Aí você falou que ia ver se tinha gente pedindo para entrar. Ah, Aí maravilha. mudou. Ah, tudo bem, tudo bem. Deixa eu então só. Pronto, agora consegue ver ela inteira? Ela agora dá para ver, mas não tá que nem tava antes. Mas tá tranquilo, sim. Não, ela tá aparecendo com um negócio cinza, Ela tá aparecendo com todos os tópicos aqui do lado, né? Todos os slides, todas as páginas. E aqui do outro lado também tá a sombra com a área, parágrafo, caractere. E agora ela ficou normal, ó. Não, tá do mesmo jeito. Tá. Então, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui, então.
Então, se eu for clicando assim, por Ah, exemplo, dá para enxergar, né? dá pra enxergar. Tá ok. Eu vou deixar assim, porque fica mais prático para mim também, para ir vendo o que está acontecendo, tá? Beleza. Então, voltando lá, ó, então, por que a gente utiliza, então, sempre deve utilizar o equipamento de proteção individual quando a gente for desmontar um computador? Primeiro, para garantir sua integridade, sua saúde, né? Então, você deve, sempre que for trabalhar em qualquer empresa, você, inclusive, pode entender e medir o respeito dessa empresa ou desse órgão a você, como trabalhador, quando ela te oferece os materiais corretos, ou seja, ela te oferece uma luva de proteção, oferece um óculos, oferece botas, se for o caso de trabalhar com a parte elétrica, principalmente, né? Opa, deixa eu só permitir aqui o Leandro, Gabriel também. Opa, bom dia, Leandro, bom dia, Gabriel, tudo bem? Já comecei aqui a apresentação, tá? É, mas não te preocupes, não. Vamos acompanhar aí que eu só dei a primeira explicação aqui a respeito das aulas. Falem no microfone aí, Leandro e Gabriel. Para. Bom dia, tudo bom? Bom dia, professor. Beleza. Então, ó, quando eu coloco a tela aqui, estão enxergando, né? Não, de boa. Beleza. Então, ó, só recapitulando, eu estou falando então da primeira parte lá, que é a respeito das ferramentas que o técnico de informática deve utilizar, tá? Então, por que é importante você utilizar as ferramentas corretas, né, como chave de fenda, chave Phillips, alicate, utilizar também os materiais para medição, como, por exemplo, multímetro, osciloscópio, que são equipamentos de medição, utilizar equipamentos de proteção, como luvas, óculos, porque eles são as ferramentas necessárias e adequadas para você fazer manutenção em periféricos em computadores. A gente lembra também que a gente viu na nossa aula, pelas fotos, as bancadas, né? A gente tem normalmente uma bancada de manutenção, que é um móvel, aquela mesa, normalmente, onde a gente tem os instrumentos de medição e as ferramentas, e ali a gente coloca o nosso computador, ou um celular, ou mesmo um notebook, para fazer essa manutenção. Então, por que a gente deve usar, então, sempre o equipamento de proteção individual, o EPI, quando a gente for desmontar um computador? Primeiro, para garantir a integridade física, a saúde de você que vai dar manutenção no computador. Esse é o objetivo. Para que você não venha levar um choque, não venha se cortar, um choque com corrente elétrica. Então, é por isso que é essencial e é importante. Preste bem atenção nisso, porque isso vai fazer parte de uma das perguntas que eu vou fazer, tá? Por que é importante utilizar, então, o equipamento de proteção individual? Para garantir a integridade física e a saúde de você que dá manutenção em um equipamento, para que você não venha se cortar, não venha levar choque elétrico, não venha ter nenhum acidente, como, por exemplo, respirando poeira ou um pó indevidamente, tá? Então, outros pontos de alerta na hora de manutenção de um computador, de um periférico. Sempre que você for desmontar, retirar da tomada de energia elétrica ou desligar a bateria sempre que possível antes de fazer a desmontagem desse equipamento. Sempre que possível. Os celulares hoje em dia mais modernos, vocês vão ver que normalmente eles estão ligados, mas depois que você consegue desmontá-lo, seja retirando cola, seja abrindo, você consegue sim desconectar a bateria. Num celular, é lógico que o risco de você morrer por levar um choque é muito menor, mas ele existe. Você pode, de repente, sofrer uma descarga de corrente elétrica, mesmo que muito pequena, tá? Deixa eu só recompor aqui a tela. Também, e aí nós vamos ter uma sessão só sobre isso, ler o manual ou mesmo vídeos
que mostrem qual é a ordem correta de montar e desmontar um equipamento. Vocês vão observar, e talvez vocês já tenham essa experiência na prática, que todas as vezes que a gente monta e desmonta um equipamento, a gente tem que prestar atenção, porque existe normalmente uma ordem de que parafuso tirar, em que sequência, e quando você for montar, obedecer essa sequência, que torna mais fácil a montagem. O que é que às vezes pode acontecer? A gente monta ele, não nota qual é a sequência, que parafuso vai em que lugar, e na hora de montar fica se atrapalhando todinho, às vezes até nem consegue montar direito com o parafuso no lugar errado, dali a pouco o parafuso se perde, e isso tudo o cliente vai notar muito a sua qualidade de manutenção ou não, justamente de acordo com essa sua capacidade de organização. Tá ok? Todo mundo está me ouvindo direitinho, está entendendo a explicação? Podem falar no microfone, porque eu só escuto quando vocês falam, tá? Eu não consigo... Tranquilo. Ok. Tá de boa aqui, professor. Tá de boa, tá de boa. É para responder no microfone, Leandro. Quem estiver respondendo no chat, eu não vou escutar não, tá? Eu não vou escutar, não vou conseguir ler não, tá? Porque quando eu boto aqui a tela, ela fica presa aqui somente na apresentação. Então, qual é uma dica também que eu dou para que vocês, ao montarem e desmontarem um equipamento? De preferência, é interessante você fotografar. Hoje em dia a gente tem o celular, que facilita muito, né? A montagem e desmontagem do equipamento, justamente que você pode ou fotografar ou filmar a ordem do que você está fazendo, então depois fica muito mais fácil você montá-lo de novo. Isso evita que você perca um parafuso ou não saiba em que local vai o parafuso. É uma dica muito preciosa, muito importante. Então, essa é a primeira sessão das nossas aulas, foi sobre falar sobre a segurança e sobre os equipamentos. Só recapitulando para quem entrou agora na aula, tá? E não viu a primeira parte, quando eu tinha falado, como é que vai funcionar a nossa recuperação. Eu vou dar essa aula hoje, e que ela vai cobrir, durante o tempo da aula, todo o conteúdo do começo ao fim, dos 2 bimestres. No sábado, a gente tem uma aula. Eu vou aproveitar para dar essa mesma aula ou revisar alguns pontos, dependendo de quem entrar para participar. Mas eu já vou deixar até hoje à noite, até meia-noite de hoje, um questionário entre 8 e 10 questões que vai funcionar da mesma forma como os exercícios que a gente vinha fazendo. Eu vou deixar ele para vocês me entregarem até o dia 13, ou seja, vai ter o questionário, vocês vão ter até o dia 13 para responder esse questionário. Não vai ser lá que nem numa prova tradicional que você entra lá e faz a recuperação. Não, eu vou deixar o questionário para vocês poderem pesquisar também, ver nos nossos vídeos, ver também conteúdo na internet, responder a essas 8 ou 10 questões, e aí vocês têm que depositar lá no recebimento de atividade até no máximo dia 13. Depositando, e as respostas, obviamente, estando corretas, estando tudo direitinho, não se preocupe, vai dar tudo certo, todo mundo vai passar. Todo mundo entendeu direitinho? Me respondam aí, pessoal. Sim, professor. Ok. Tá de boa, professor. Dá pra ler tranquilamente. Tudo bem. Então, ó, quais são os equipamentos de segurança principal que a gente viu lá? Luvas, óculos, máscara de respiração. Hoje a gente está usando por causa da pandemia, mas até mesmo a máscara N95 que a gente usa contra o coronavírus, em alguns casos, a gente pode utilizá-la também quando dá manutenção de equipamentos, tá? Existem outras máscaras, a máscara mais específica para isso, ela é uma máscara que bloqueia mais, que ela é justamente específica para pó, para você não respirar o pó que está ali há muito tempo lá no computador, né, ou a poeira. E também, como a gente viu lá na visita ao laboratório, aquela pulseira antistática, que é para proteger também o equipamento de não pegar a carga estática que fica em nosso corpo. A carga estática ela pode danificar eventualmente um componente eletrônico, como um microprocessador,
até mesmo um capacitor, de acordo com a forma como a gente toca nos componentes, se a gente tiver essa carga no corpo da gente, tá? Quais são também os equipamentos de medição e chave que a gente usa, como eu tinha comentado? Bom, multímetro é um instrumento de medição que a gente pode medir voltagem, que é a tensão, né, do equipamento. A gente pode medir corrente. Se a gente retirar um componente como um resistor, a gente pode medir a resistência. A gente precisa retirar ele do circuito ou medir eventualmente uma resistência que está também no circuito. A gente pode medir também capacitância em alguns casos e nos mais modernos até mesmo algumas frequências a gente consegue medir em multímetro. A gente tem também um equipamento que mede especificamente sinais, né? Tensão, sinais com tensão e frequência, que é um osciloscópio. Lá a gente, ao colocar para medir um determinado, ver um sinal, a gente pode, por exemplo, ver um trem de pulso lá dentro do computador em um determinado momento, ver até mesmo uma comunicação de dados, quais são os bits que estão sendo emitidos entre 0 e 1, 0 e 5 volts. A gente consegue ver através de osciloscópio. A gente tem os equipamentos convencionais para montar e desmontar um computador, um periférico, como uma chave de fenda, uma chave Phillips, tem alicate de bico, tem um alicate de corte também, que a gente eventualmente pode precisar cortar um fio para soldá-lo de novo, ou refazer um conector, tá? E a partir disso nós vamos fazer então aquela mesma discussão que a gente fez na aula. É importante a gente ler um manual técnico de um equipamento? O que é que vocês acham? Quero que vocês interajam, que cada um aí por vez abra o microfone e me diga, é importante usar o manual técnico? É assim, né? Tipo, a gente tem uma ideia antes de realizar a manutenção. Exato. Porque, né, a gente precisa saber onde a gente está mexendo, né? Com o que a gente está lidando. Uhum. Então, é justamente importante, por isso é importante ler. Lembrar que o manual, né, a gente precisa pegar nele as informações que a gente precisa. A gente precisa ler o manual de ponta a ponta, inteiro, como se fosse um livro de romance lá, né, que a gente lê do começo ao fim. Não, a gente vai lá e busca especificamente, normalmente, o que a gente quer. Então, se eu quero configurar no computador a rede, então eu vou lá no manual e vejo somente como é configurar a rede. Se eu tenho um roteador e quero ver como é que eu configuro o IP lá nele, eu vou lá e vejo especificamente a seção. Eu não preciso ler normalmente o manual inteiro, mas é importante conhecer quais são os itens que tem dentro do manual para que eu possa ir lá e recorrer a ele toda vez que eu precisar. Então é importante saber essas informações que você tem no manual e para utilizar o manual não ler ele como um livro de romance, mas buscar especificamente o que você quer. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Me responda aí no microfone. Não, por enquanto nenhuma. Beleza. Tranquilo, tá ligado? Ok. Eu vou falar um pouquinho, eu não vou cobrar tanto nas questões, mas vai ter uma questão específica sobre o ciclo PDCA. Não sei se vocês lembram o ciclo PDCA, mas é o ciclo que ele tem esse acrônimo, né, essa sigla do inglês, que é Plan, Do, Control e Act, né? Que é o quê? Planejar uma determinada ação ou uma manutenção ou qualquer coisa que vocês queiram fazer na vida. Mas para esse contexto nosso especificamente, é o contexto de manutenção de periféricos, né, ou de computadores. Então vocês vão planejar como vocês vão fazer aquela determinada manutenção no periférico, no computador, a partir do planejamento que vai envolver algumas etapas. Então você vai planejar quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a chave de fendas, ou é uma chave Phillips, ou é uma chave de torque. Qual é o tipo de chave? Então eu preciso, antes de sair abrindo o computador, saber quais são os tipos de chaves que eu devo usar para aquele computador. Lembrando que marcas diferentes, computadores diferentes, periféricos diferentes,
podem utilizar chaves de tipos, tamanhos diferentes. Então, é por isso que é importante o planejamento. Eu não vou começar a desmontar um computador se, eventualmente, eu não tenho uma chave lá dentro que vai ser importante para retirar uma determinada placa. Porque, senão, eu vou ter que parar no meio e deixar o computador aberto. Então, planejamento serve para isso, para eu saber exatamente com que equipamento eu estou lidando e com que ferramental eu preciso para dar manutenção nele. A partir desse planejamento, então, eu vou planejar também, além das ferramentas, desmontá-lo, fazer a determinada manutenção, se for o caso de manutenção física, né, de hardware. Vou fazer a minha parte também de configuração de software desse equipamento e depois fazer um teste de bancada, que pode ser um teste rápido, um teste de alguns minutos, ou pode ser um teste, inclusive, que leve o dia inteiro para verificar, num caso de um aquecimento, de alguma coisa, se está tudo ok nesse equipamento. A partir disso, então, dando positivo todos os testes, ou seja, tudo está tudo bem, eu vou entregar ao cliente e esperar ver se o cliente vai reclamar ou não, se está tudo bem. A partir do planejamento que eu tenho, aí sim eu vou executar a manutenção. Ou seja, primeiro eu vi quais são as chaves, qual é o software que eu necessito, quais são as configurações que eu devo fazer, e aí sim eu vou fazer efetivamente. Eu vou lá, desmonto, faço a manutenção. Depois de tudo isso, sempre eu devo examinar quão efetivo e quão eficiente foi a minha ação, a minha manutenção. Alguém pode me dizer aí qual é a diferença de uma coisa ser eficaz, efetiva e eficiente? Qual é a diferença de ser efetivo e ser eficiente? Ou de ser eficaz também e ser eficiente? Quem pode me responder aí? Vou chamar pelo nome, tá? Fabrício, o que é uma coisa ser eficaz? Eficaz, eu acho que é ser uma coisa eficiente, que serve para vários momentos. Não sei. Olha só, as três palavras, elas existem porque elas são realmente três coisas diferentes, tá? Então, rapaz, caiu um da reunião aí na hora da pergunta, olha. Bom, Fabrício, eficaz, o Gabriel, eficaz é o seguinte: sempre que eu vou fazer uma coisa e ela dá certo, ela foi eficaz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Gabriel, deixa mudo seu microfone, por favor. Ih, professor, foi mal, não viu? Não, tranquilo. Eu saí sem querer aqui, eu voltei, tá com o microfone ligado. Não, tudo bem, pode deixar ele mudo aí, tá bom? Beleza. Viu, Fabrício? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas que explica o que é ser eficaz. Eu quero matar uma muriçoca, beleza? Eu quero matar uma mosca. Se eu pegar uma bala de canhão e der um tiro de canhão na mosca, eu vou matar. Concorda comigo? Sim, concordo. Então eu fui eficaz, eu matei, eu consegui matar, que era o objetivo, era matar a mosca. Agora, foi um exagero eu usar uma bala de canhão? Foi. Então isso foi eficaz, mas isso não foi eficiente. Por quê? Para ser eficiente, bastaria uma tapa ou um mata-mosquito. Não é verdade? Uhum. Acho Então, que sim. eficiência é diferente de eficácia por isso. Eficácia é, em si, eu conseguir atingir o que eu quero. Eficiência é eu atingir com o recurso necessário. Ou seja, eu posso abrir um computador com uma chave de R$ 5 que eu vou ali e compro no material ali que vende ferragem, materiais de construção aí. Ou posso ir lá e comprar uma chave importada lá de ouro, que é uma chave de fenda também, que vai fazer a mesma coisa, mas ela vai custar R$ 1.000. Os dois vão ser eficazes, porque os dois são chaves de fenda. Agora, um deles é claramente não eficiente. Eu não precisava de uma chave de R$ 1.000 para abrir o meu computador. Eu bastava a minha chave de R$ 5 que eu compro ali lá
no camarada que vende produtos de manutenção de casa. Então, essa é a diferença de eficácia e eficiência, tá? Efetividade, além de ser uma coisa eficaz e eficiente, é ela ser também a coisa certa para o problema que eu tenho. Então, quando algo é efetivo, ou teve efetividade, é porque além dele resolver meu problema, ter sido eficiente, ele resolve mesmo no meu contexto em relação a tudo que eu estou, sem eu precisar fazer outras coisas. Tá certo? Então, somente para a gente, estou dando esses 3 conceitos aí, só para a gente entender o que é ter efetividade e eficácia, né? E eficiência também na minha ação. A ação ela tem que ser proporcional àquilo que eu preciso. A partir daí, de feita essa verificação de efetividade, eficácia e eficiência, eu então vou atuar para melhorar a minha próxima manutenção, já que aquela eu já fiz. Então, se eu cometi algum erro, eu vou verificar esse erro na minha checagem e aí vou atuar para que na próxima vez que eu faça a manutenção, eu não erre mais. Ok? Bom, controle então de gestão de equipamentos de informática. Vocês lembram daquela nossa atividade de fazer os formulários de entrega de equipamento, que era uma cautela também de responsabilidade de equipamento, formulário de consulta para comprar equipamentos e formulário de manutenção de equipamentos, que a gente viu lá na nossa aula? Quero que vocês respondam no microfone. Eu lembro. Lembro sim. Lembra, né? Lá do nosso Google Docs. Por que ela é importante, a gestão desses equipamentos, quando você estiver no seu dia a dia do trabalho, né? Numa determinada organização, numa empresa, ou num órgão que você venha trabalhar? É porque você tem que se organizar, inclusive, sabendo quais são as responsabilidades do técnico, do usuário, ou seja, a pessoa que vai utilizar esse equipamento, e as responsabilidades do órgão ou da empresa também. Então, normalmente, você faz esse controle através, seja ele de sistemas informatizados, ou seja, de softwares, né? Seja ele meramente, se sua empresa é uma empresa pequenininha e ela não pode comprar um software ou não tem um software de controle, você vai ter pelo menos, no mínimo, formulários físicos que vocês poderão somente utilizá-los ou até mesmo desenvolvê-los, se for o caso de ser da sua responsabilidade nessa empresa. Então, é preciso você fazer um formulário de entrega de equipamentos, onde o usuário que recebe um equipamento, que recebe um periférico, que recebe um computador, ele esteja ciente das obrigações dele e do que é que ele pode fazer para preservar esse equipamento, ou seja, para que esse equipamento não venha a se quebrar ou que não fique toda hora sendo dada manutenção a partir dos cuidados que ele deva ter, né, com esse equipamento. Então, normalmente nesse formulário você tem que explicitar, você tem que deixar claro qual é a responsabilidade do usuário com esse equipamento, do utilizador desse equipamento. Então, normalmente, ele tem uma cautela de responsabilidade. Então, é aquele tipo de texto lá que a gente viu. O cliente ou o usuário se responsabilizará enquanto tiver a posse do equipamento, para cumprir o quê? Para ele utilizá-lo da forma correta, não expor ele a risco, tanto no caso de informática, né, a riscos de invasão, risco de segurança, que ele não poderá acessar site ou conteúdo impróprio, que ele também zelará pela integridade física do equipamento, não quebrando, não deixando em intempérie, por exemplo, deixando no tempo para levar sol, levar chuva. Então, todo esse tipo de responsabilidade e cautela, ela deve ser informada para o cliente. Até mesmo o técnico, ao lidar com esse equipamento, deverá fazê-lo de forma também zelosa, né, e de forma cautelosa. Quando eu preciso fazer levantamentos, ou seja, eu preciso saber qual é a situação da minha organização em relação a quais são os equipamentos que ela tem hoje e eventuais equipamentos que ela precisa comprar ou melhorá-los para a utilização, eu preciso, então,
utilizar ou criar um formulário de consulta para saber que equipamentos eu devo comprar. Esse formulário, então, ele vai... você pode mostrar algumas opções de tipos de computadores para o usuário, para que ele defina qual é o computador que ele quer, ou que bens, né, ele precisa. Se ele precisa de um computador, de uma impressora. Assim como também eu preciso ter formulários ou softwares para dar manutenção nos meus computadores. Eu preciso registrar essas manutenções. Por quê? Todos esses formulários, ou todas essas informações que eu pego a respeito de um equipamento, depois eu posso utilizá-las para compor o quê? Estatísticas, né, levantamentos de uma previsão futura, seja de manutenção, seja de compra, ou mesmo de atividades de manutenção, junto ao cliente, tudo aquilo que eu posso ter, né, de relatórios, de informações, de como é a vivência do parque tecnológico, do parque de computadores e de periféricos naquela organização. Então, toda vez que eu preencho informações no formulário do sistema, ao gerar essa base de dados, eu tenho informação para compor relatórios, previsões de compra, previsão de obsolescência, quando o equipamento vai ficando obsoleto, vai ficando velho, para aquela determinada organização. A partir daí, então, a gente entra, aqui a gente sai... entrou mais uma pessoa. Tudo bom, Keila? Tá. A partir daqui, ó, essa é a informação que a gente tem até o primeiro bimestre, tá? Foram esses os assuntos que a gente discutiu no primeiro bimestre. A partir daqui, do próximo slide 9, a gente começa a falar a respeito das informações do segundo bimestre. Bom, eu elenquei para vocês nos vídeos 3 principais formas de manutenção de periféricos. Quais são esses tipos de manutenção? Manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção evolutiva. Eu vou escolher um, tá, para me dar um exemplo. Não tenham medo de errar, não tem problema, tentem responder. Eu vou ajudando vocês a gente montar a resposta certa. Então, ó, Gabriel, me diz um exemplo de manutenção preventiva. O que é uma manutenção preventiva que eu posso fazer num determinado equipamento, por exemplo, num computador? Gabriel? Gabriel, eu acho que se você estiver falando, você não ativou o microfone. Bom, vou passar para o próximo, então. William. William entendeu minha pergunta? Entendi sim, professor. Então, me dá um exemplo de manutenção preventiva. O que você entende por manutenção preventiva? Bom, manutenção preventiva é quando a gente faz a manutenção no computador para prevenir certos... Pera aí, meu irmãozinho apareceu aqui, você desculpa. Agorinha, Guilherme, vai lá. Desculpa aí. Assim, é que a manutenção que a gente faz antes que o computador dê problema mesmo, tipo, abrir o computador para limpar, tirar poeira, coisa do tipo, né? Perfeito. Exatamente isso. Então, toda manutenção que eu posso fazer, e essa manutenção, ela vai... eu não tenho o computador naquele momento, ou o periférico danificado, ou quebrado. Ele está funcionando normalmente. Mas, preventivamente, eu vou lá, vejo as condições dele, seja de limpeza, como você falou, se ele está empoeirado, ou se ele está trabalhando numa situação de temperatura mais alta ou mais baixa.
e vejo as condições daquele equipamento e tento fazer de tudo, né, que esteja ao alcance do técnico, para que ele opere nas melhores condições possíveis. Então, seja retirando poeira, seja verificando em que temperatura ele trabalha, no ambiente, no local de trabalho, se ele está perto ou exposto à água, à umidade, para tentar corrigir todas essas condições, para que esse equipamento ele não venha a dar tanta manutenção ou prejuízo, né, como a gente diz. Toda vez que eu preciso dar manutenção corretiva, é, de certa forma, um tipo de prejuízo. Então, a manutenção nesse sentido preventiva, ela vem para que eu tenha a maior vida possível útil do bem, seja do computador, seja do periférico, e com isso eu tenha a menor interrupção possível também. Ou seja, a minha disponibilidade, o funcionamento desse equipamento na empresa, ele dura o maior tempo possível. Vou fazer, então, a pergunta agora de manutenção corretiva ao Leandro. Leandro, me diz, então, um exemplo de manutenção corretiva. O que é que você entende por manutenção corretiva? Abra o microfone. Eu acho que manutenção corretiva é quando a gente faz uma manutenção no computador para poder corrigir algum problema que tem nele. Por exemplo, uma falha na fonte de energia, uma falha nas entradas do computador. Eu acho que é isso. É exatamente isso, Leandro. Você está correto. A manutenção corretiva ela acontece quando eu vou usar uma palavra brincando um pouquinho, quando o acidente já tá ocorrido, né? Eu já tenho um problema instalado no computador, eu tenho um computador que parou de funcionar ou que está funcionando de forma inadequada, e aí eu vejo, é possível eu ali identificar que há um problema. Então, a partir daí, não se trata mais de uma manutenção preventiva, já se trata de uma manutenção corretiva. Eu corrijo aquilo que está errado, aquilo que não faz ele funcionar direito ou não funcionar de forma nenhuma. Então, a manutenção corretiva ela vem justamente com essa característica de ser um pouco mais custosa. Por que custosa? Porque toda vez que uma pessoa manda o seu equipamento, seja computador, seja periférico, para manutenção, ela vai, por um tempo, pelo menos, deixar de utilizá-lo. No mundo do trabalho, toda vez que um computador para, ou um periférico para, ele traz prejuízo para a organização, para uma empresa ou para o órgão público, por exemplo. Então, o que é que acontece? Além de eu saber que eu vou gastar financeiramente, porque eu vou corrigir uma placa, ou porque eu vou pagar essa manutenção, a falta desse bem também me traz malefício. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que tem 5 computadores. Se 2 computadores vão para manutenção corretiva, ou seja, eles param de funcionar, e eu deixo de ter 5 e passar a ter somente 3 naquele momento, certamente o trabalho vai ficar mais complicado. Vocês concordam? Ô, professor, aconteceu alguma coisa. Eu não estou ouvindo o senhor direito, tá muito baixo. Tá. Será que não é o seu... Agora você me ouve? Tá muito baixo ainda. Eu vou sair aqui, aí eu vou pedir para entrar de novo, tá? Beleza. Viu, pessoal? Então, entendam que tá melhor agora, Gabriel? Melhorou, professor. Ok. Valeu. Então, entendam que a manutenção corretiva, ela nesse sentido, ela faz com que o prejuízo seja dobrado. Além do custo que eu vou ter da manutenção, eu tenho a falta desse equipamento ou desse periférico, também sendo um prejuízo para a empresa. E aí, finalmente, aí eu vou te perguntar, Gabriel, agora escuta direitinho aí, me dá um exemplo de manutenção evolutiva. A gente já falou da preventiva, que é o quê? Antes de acontecer alguma coisa, a corretiva, quando acontece alguma coisa, e me dá um exemplo de manutenção evolutiva.
Como é que eu faço, seja num periférico ou num computador, como é que eu faço uma manutenção evolutiva? O que é uma manutenção evolutiva? Uma manutenção evolutiva, Isso. rapaz. Não tenha medo de errar. Pode dar a resposta, independente de estar certo ou errado. Eu vou te ajudando aí a gente construir a resposta. Manutenção evolutiva? Ah, não sei, pelo nome deve ser para melhorar o desempenho da máquina. Exatamente. Tu é doido, eu sou muito bom. Olha aí. É justamente isso. Semelhante à manutenção preventiva, na manutenção evolutiva, eu não tenho um problema com o computador necessariamente, ou com o periférico. Pode ser que eles estejam funcionando da melhor forma, da forma adequada. Mas a manutenção evolutiva ela vem para que eu agregue alguma coisa, né? Eu coloque uma coisa a mais naquele equipamento para que ele desempenhe, então, uma função um pouco melhor. Então, por exemplo, no caso do computador, qual é a manutenção evolutiva clássica? Eu tenho lá 8 GB de memória RAM e eu agora quero, então, que ele aumente para 16 GB. Vou lá, compro outro pente de memória, coloco lá, aumentou para 16 GB. Então, eu fiz uma manutenção evolutiva. Ele precisava daquela memória? Não necessariamente. Ele poderia funcionar apenas com 8 GB, mas eu quero melhorar o meu trabalho, eu quero que ele fique um pouco mais rápido, então eu amplio, né, eu aumento a quantidade de memória. O Gabriel saiu de novo. Beleza, voltou, né, Gabriel? Então, essa manutenção... Professor, o senhor tirou a tela? Isso, eu tirei, já volto lá. Você quer meu celular, por isso que eu saí. Não, tranquilo. Então, esse conjunto, esse ciclo das manutenções, entre preventiva, corretiva e evolutiva, vocês, como futuros técnicos, vocês vão viver essas manutenções constantemente. Vocês vão viver esse conjunto, né, de processos que a gente chama, constantemente dentro das instituições que vocês vão trabalhar, tá? E quais são, então, esses ciclos de manutenção? Por que é que eu preciso criar planos de manutenção? E como são os planos de manutenção? Deixa eu só pedir Você não pode levar o susto, o vídeo é meu. Gabriel, pode fechar teu microfone, tá bom? Ah, foi mal, desculpa, eu esqueci. Então, por que eu preciso, então, desenvolver um plano de manutenção preventiva, um plano de manutenção corretiva, um plano de manutenção evolutiva? Através justamente, seja de formulários ou seja de software, né, que a gente pode fazer isso, eu preciso criar esses planos para que eu tenha uma noção, inclusive, de custo, de gastos. E também, na forma como eu faço um plano, né, e vou envolver todos os equipamentos, eu tenho também uma noção do meu tempo, ou seja, do tempo que eu vou gastar em manutenções preventivas, corretivas e evolutivas. Então, normalmente o plano que a gente desenvolve, ele vai prever quais são os equipamentos que vão ser dadas as manutenções, quais são os tipos de manutenção e quando eu vou especificamente fazer essas manutenções. Eu sempre vou fazer isso para que eu tenha, objetivando, né, sempre que eu tenha a melhor relação de utilização dos equipamentos da empresa. Então, por exemplo, digamos que eu marque uma manutenção eu preciso dar uma manutenção em todos os computadores da empresa. Então, eu preciso prever quando eu posso parar cada computador da empresa. Então, um plano de manutenção, existe o plano maior, que é aquele plano do ano inteiro, do mês inteiro, mas eu posso, inclusive, fazer planos de manutenção pequenininhos. Então, eu posso fazer um plano para fazer uma atualização nos computadores. Essa seria uma manutenção, então, ela é classificada nesse caso. Quando é somente uma atualização de software, de sistema operacional, como uma manutenção preventiva, tá? Por exemplo, eu preciso atualizar um pacote do Windows dentro dos computadores. Então, eu vou fazer um plano de como é que eu vou fazer essa atualização. A gente pode usar o ciclo lá, o PDCA, né, para nos ajudar.
Então, eu vou, por exemplo, eu preciso ir lá no site da Microsoft, baixar o pacote e fazer um movimento para saber em que dia, em que momento, em que horário eu vou colocar no computador 1, depois no computador 2, de forma que se eu precisar parar, eu não vou parar os computadores todos ao mesmo tempo. Ou fazer essa atualização no final de semana, marcar, já que não pode parar, nada pode parar na semana ou no sábado de manhã, então eu vou agendar isso para o sábado à tarde, por exemplo, quando a empresa ou a organização não esteja funcionando. Então isso tudo vai constar nesses planos. No plano de manutenção corretiva, da mesma forma, aqui, como é um plano, eu não estou falando especificamente na manutenção de um computador, mas do parque tecnológico inteiro. Então, eu vou aqui verificar, por exemplo, quais são as placas que eu tenho mais incidência de manutenção, quais são os parafusos, os componentes que eu preciso ter em estoque, e aí a gente fala um pouquinho sobre sobressalentes, né? O que é que eu preciso ter em estoque para poder, eventualmente, fazer manutenção nos meus equipamentos, tá? Também, no caso de manutenção evolutiva, fazer um plano de compras. O que é que eu vou precisar daqui a 1 ano, 2 anos, para melhorar a relação dos meus equipamentos. Eu quero lembrar uma coisa para vocês, que manutenção preventiva, corretiva, evolutiva, especificamente de periféricos, notadamente impressora, a manutenção ou substituição do cartucho, ela em si não é necessariamente uma manutenção preventiva, corretiva ou evolutiva, tá? Aí é a minha gestão de suprimentos, tá? Então, o cartucho da impressora, ele é um suprimento. Ele não é uma peça de manutenção. Ah, professor, mas quando às vezes o cliente me chama lá e ele não notou, ele está considerando como um defeito e, na verdade, é porque estava faltando o toner lá, estava faltando o cartucho de tinta. Isso aí, embora que você vá lá para atender, normalmente a gente não classifica como manutenção, a gente vai classificar, ele pode até abrir um chamado de manutenção, mas a gente vai classificar isso aí como uma troca de insumo, uma troca de suprimento, tá? É somente uma questão mais de classificação, mas isso é importante que vocês entendam direitinho nesse conjunto de informações aí que a gente estudou. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho, então, de gestão dos riscos em uma manutenção. Bom, você precisa identificar, na organização que você trabalha, você precisa identificar os riscos que aqui está submetido o seu computador, o seu periférico, todo o parque computacional da empresa. Por que você precisa identificar esses riscos? Porque, de alguma forma, caso você consiga, existe essa palavra aqui, ó, mitigação. Mitigar é você tentar, você sabe do risco, você não vai normalmente conseguir retirar 100% aquele risco, mas você vai conseguir criar algumas condições para que esse risco seja diminuído ao máximo possível. Vamos dar um exemplo claro. Por exemplo, você tem os computadores da sua empresa e nesse momento você sabe que a sua empresa não tem nenhum aterramento na parte elétrica. Ela não tem nenhum para-raio, ela não tem nada. Então, você tem um alto risco de que um raio, quando caia, venha queimar muitos equipamentos, não é verdade? Concorda, Keila? Pode falar no microfone. Não, fala no microfone, Keila, que quando eu vejo lá, senão eu tenho que sair da apresentação toda vez. Fala no microfone, Keila. Não tá conseguindo, não? Tem que sair, então se você tem que sair para falar, é porque você está num lugar de barulho que não está ouvindo direito a apresentação. Vamos lá, vamos seguir.
Então, por exemplo, o que é que eu faria aqui? Vou chamar outra pessoa então, tá? O que é que eu faria? Então, Luiz Gustavo, o que é que eu faria para mitigar esse risco, para diminuir esse risco numa empresa que eu sei que não tem para-raio, nem tem lá hastes de aterramento? Pode, viu, Luiz Gustavo? Pode acionar teu microfone aí. Eu não sei, professor. Não, imagine uma coisa, olha só, eu estou te dizendo a resposta já ao mesmo tempo que estou perguntando. Eu não tenho um aterramento do computador na parte de energia elétrica. Eu não tenho para-raio na empresa. O que é que eu poderia fazer na empresa, comprar e instalar, que melhoraria esse risco para que um raio, quando eu cair na empresa, não saia queimando os computadores todinho? Esqueci o nome daquele. Pode ser aquele negócio que dispara. Eu esqueci o nome. Não, bom, vamos lá. Olha só, se eu não tenho para-raio, se eu não tenho aterramento, eu compro esse aterramento. Isso. Né? Eu vou lá e instalo o aterramento, eu peço para um eletricista ir lá e instalar o para-raio, o aterramento, e aí isso vai fazer com que eu tenha diminuído o risco de um raio. Eu consigo dizer que um raio vai cair lá e nunca vai queimar um computador? Não. Por quê? Porque um raio é uma força da natureza muito grande, é imprevisível para a gente, ele pode levar milhões de volts de corrente elétrica, mas pelo menos eu sei que ao instalar um para-raio e um aterramento, eu com certeza diminuo o risco de queimar um computador. Consigo retirar o risco? Não, mas eu consigo diminuir o suficiente a ponto de cair um raio lá e o computador ficar bem. Tá? Então, isso é um plano de mitigação de risco. É eu saber o que eu devo fazer para que todas as coisas diminuam o risco do computador, do periférico, venha a ter problema, venha a paralisar ou venha a se danificar de tal modo que eu vá ter mais gastos na empresa em substituição ou em manutenção com esse equipamento. Entendido, pessoal? Todo mundo está ouvindo direitinho e está entendido isso? Sim, sim, sim. Beleza. Sim, professor. Maravilha. Lembre-se que essa gravação vai estar lá na aula entre hoje e amanhã, tá bom? Desculpa aí os cachorros latindo aqui em casa. O professor vai passar trabalho ou vai ser só prova? Não, ele vai ser o seguinte, vai ser um questionário que eu vou colocar até hoje à noite, entre 8 e 10 perguntas, e vocês vão ter até o dia 13 para pesquisar nas nossas aulas, na internet, responder essas questões e colocar lá como no recebimento da atividade esse questionário com as respostas. Isso vai ser a nossa prova. Em vez de ser uma prova lá no dia para vocês fazerem, não. Eu vou dar essa semana todinha para vocês pesquisarem e fazer. Que bom. Beleza. Finalmente, a gente chega no último assunto que a gente viu nesse semestre, né? Nesses 2 bimestres. Que foi o quê? O OCS Inventory. Bom, o que é que a gente viu lá? O que é o OCS Inventory? Ele é um software utilizado para fazer inventário de equipamentos de informática, ou seja, inventário de informática. Então, é um software que eu instalo lá, crio um servidor lá na rede, um servidor onde eu tenho o serviço principal rodando, de OCS Inventory, e eu vou, então, instalar em cada computador, ou eventualmente um periférico que possa ser instalado, como algumas impressoras, eu vou conseguir instalar também, o serviço do OCS Inventory. Então, o serviço, que é o aplicativozinho que vai estar instalado no computador, ele vai trocar informações com o servidor. Informações essas que são desde a quantidade de memória, quais são os softwares que estão instalados naquele computador, qual é o tipo de computador, a marca, configurações, muitas coisas de informações do periférico ou do computador vão ficar armazenadas nesse servidor que vai ter o OCS Inventory, né, nesse software lá que vai guardar essas informações. Com isso, eu consigo, não, ao invés de eu sair
olhando lá computador por computador, fazendo um levantamento, esse levantamento ele se torna automatizado. Então, depois que eu consigo ler todas essas informações do computador, eu saio com um relatório mostrando quantos computadores tem Windows, quantos tem Linux, quantos tem instalados o Office, quantos tem instalado um determinado antivírus, quantos computadores tem 8 GB, 4 GB, 10 GB, 16 GB, e assim por diante. Quantos tem HD de 1 TB, HD de 500 GB. Então, com todas essas informações, é isso para isso que ele serve, para juntar essas informações, eu consigo fazer ações em cima desse meu parque, né? E quando eu falo parque de informática, entendam que é o conjunto de computadores e de periféricos de informática que você dá manutenção. Esse é o seu parque de informática, tá ok? Então eu consigo, junto com esse software, fazer todo esse levantamento, ter todas essas informações à mão, para saber tudo que está acontecendo nesses computadores. Ele é muito importante também, porque, por exemplo, vocês vão se deparar com isso um dia nas suas vidas. Eventualmente, vocês vão chegar numa empresa ou numa organização onde uma pessoa vai querer abrir o computador lá, e se você não tem uma trava ou um cadeado no seu computador que não permita ele fazer isso, ele vai desmontar e Deus o livre, mas pode acontecer, o camarada vai querer tirar um pente de memória e levar para casa. Com um inventário de software desse, você sabe exatamente a hora que aconteceu, quando aconteceu. Inclusive, você pode configurar em algumas ferramentas alarmes para isso, para informar na hora que aquele computador está sendo retirado, foi retirado um pente de memória. E aí você consegue ver, então, tudo que está acontecendo no seu parque, praticamente online. Tá? Então, ele serve para esse monitoramento constante do parque de informática. A vantagem dele é essa, é conseguir fazer esse monitoramento, você ter todas as informações à mão. Algumas desvantagens que são citadas, eu vou pedir, vai ter uma questão dessa, conforme eu pedi lá. Por exemplo, ele pode eventualmente, pela forma como ele trazer alguma lentidão, tá certo, no próprio parque de informática. Hoje, com o avanço dos computadores, essa lentidão é praticamente desprezível, mas num parque mais antigo isso pode acontecer. Essa é uma das desvantagens. Eu vou deixar as outras para vocês pesquisarem. Mas normalmente ele traz muito mais vantagens do que desvantagens, por isso que ele é frequentemente utilizado. Bom, então, só reforçando, terminou, tá, a nossa aula. Eu quero só reforçar o seguinte. Eu vou, então, até hoje à noite, postar as questões lá na atividade do AVA lá e deixar lá o recebimento da atividade. Vocês vão ter até o dia 13 para responder todas as questões e essa vai ser nossa recuperação. A próxima aula, que vai ser no sábado, tá nesse mesmo horário. Bom, nós vamos ter uma hoje de virtualização, 1h30 da tarde. Mas a próxima aula que a gente vai ter no sábado vai ser um repeteco dessa aqui, para aqueles que não conseguiram assistir hoje ou quem tiver alguma dúvida. Dessa nossa aula vai ter o vídeo lá, mas no sábado eu vou estar à disposição para quem quiser entrar na aula, a gente refazer essa aula de novo, tá bom? Vocês vão também precisar, para responder as perguntas, olhar algumas das aulas lá, dos vídeos que foram postados. Então é só ir naquela determinada aula lá, ver o assunto, ou pesquisar na internet, e aí vocês vão conseguir responder as respostas. As perguntas, desculpa. Vocês têm alguma dúvida nesse momento? Quero que todos se pronunciem, podem... Viu, Gabriel? Exatamente. O questionário é até o dia 13 para entregar. Eu vou postar ele hoje e você tem até o dia 13 para entregar. Isso é a prova, tá, William? Vai ser, na verdade, a minha recuperação vai ser assim. Mas então, esse não vai ser tipo só uma tentativa, não. A gente vai poder entrar, responder, depois a gente pode entrar de novo e responder, né? Não, o questionário vai ser naquele método lá que eu fiz lá, que eu boto as questões livres, vocês vão pegar a questão, copiar para um PDF, responder lá no PDF, e aí você vai pegar o arquivo e jogar o arquivo lá no final. Entendi. Ok, então. De uma forma mais tranquila, vai ser mais fácil. Mais prático, né?
mas tanto para mim quanto para vocês. Então, eu quero o sucesso de vocês. Eu quero que vocês estudem direitinho, se esforcem e entendam o conteúdo. Para mim, a recuperação é isso. Não é que o aluno não se dê bem, não. Eu quero que vocês deem tudo certinho. Porque eu já tenho o esforço de vocês virem aqui para a aula, a gente assistir, e isso é o que importa para mim, é que vocês entendam essa aula de hoje, esses conceitos. Vocês entendendo direitinho, vocês fazendo o questionário, vai dar tudo certo. Tá bom? Tá ok. Então, todo mundo tá ok? Viu que ele é... E eu vou deixar o vídeo também. Mas no sábado eu vou estar disponível. Eu vou aqui chegar no mesmo horário, 7h30, ficar esperando aluno. Se nenhum aluno aparecer até sei lá, 8 horas, eu dou por encerrada a aula. Mas aí você pode assistir o vídeo, tirar dúvida, mas vai ser a mesma coisa, basicamente, de hoje. Então, eu quero que todo mundo escreva. Eu vou fazer a pergunta, quero que todo mundo escreva assim no chat. Não há mais nenhuma dúvida? Escrevam aí, sim, 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 sim. Tá tranquilo, professor, sem nenhuma dúvida. Beleza. Maravilha. Um beijo pro Gustavo. Beleza, então. Então, nada mais havendo tratar na nossa aula, na nossa reunião. Eu agradeço a vocês pela participação, desejo boa sorte, estudem direitinho, é isso que eu quero que vocês entendam direitinho da aula, façam lá o trabalho, vai dar tudo certo. No mais, eu quero também que vocês aproveitem aí também as outras recuperações direitinho, e que estejam bem aí com as suas famílias, tá bom? E aí a gente vai voltar aí nas próximas semanas para as nossas aulas normais. Um abraço, então, a todo mundo. Valeu, professor. Falou. Valeu, professor.